Hoje falaremos um pouco sobre alguns textos que estão classificados como textos jornalísticos. São eles a notícia, a reportagem e a entrevista. Agora eu te pergunto, você acha que os três textos são idênticos? O que caracteriza e diferencia cada um deles? Fique bem confortável aí onde você está e vamos juntos ver cada um desses textos. Em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, encontramos uma infinidade de gêneros discursivos. E entre esses gêneros temos os referentes à esfera jornalística. São aqueles que veiculam-se em jornais impressos ou online, revistas, rádio, TV, redes sociais, dentre outros suportes. O objetivo comunicativo desses textos varia entre comunicar, informar ou entreter o leitor sobre determinado assunto. Podemos afirmar que os textos jornalísticos são os gêneros mais lidos, pois podem atingir todas as classes sociais e por diversos meios comunicativos. Beleza? É característica comum desses textos jornalísticos que a gente chama de efemeridade. Mas o que é isso? São textos efêmeros, pois tratam de informações atuais. Efêmero vem do grego, que significa apenas por um dia. É usado para mostrar que uma situação dura muito pouco tempo. Assim, os textos jornalísticos têm essa característica pela dinamicidade da vida, pelo fato de a todo tempo surgirem fatos novos que precisam ser abordados e aquela informação passada anteriormente acaba ficando para trás. Notícia. Definição. A função da notícia é a de informar sobre qualquer assunto de maneira imparcial. Ela é publicada em vários veículos de informação, como jornais, revistas ou sites. Sua linguagem é direta, clara e objetiva, para facilitar a leitura e compreensão da informação. Com isso, segue a língua padrão e é utilizada na terceira pessoa do discurso. O jornalista muitas vezes não presencia os fatos e com isso ele precisa incluir falas dos envolvidos em seu texto, as chamadas testemunhas, para reconstruir o ocorrido. Características da notícia. Precisamos conhecer melhor o gênero em questão. Assim, vamos para as características gerais. Como dito anteriormente, a finalidade da notícia é a de informar. Porém, nem tudo o que acontece vira notícia. Para se tornar uma notícia, é preciso que o caso repercuta ou que esteja ligado a alguém que possua grande representatividade. Assim, no contexto jornalístico, é preciso definir o que virará notícia. O critério adotado é a relevância. Logo, assuntos ligados à vida política, à economia, à sociedade ou à cultura são considerados acontecimentos dignos de uma notícia. Com isso, questões familiares, questões pessoais, particulares não devem necessariamente virar uma notícia, pois normalmente não despertam o interesse da grande parte das pessoas, mas daquelas pessoas relacionadas ao fato em questão. Suporte e interlocução. Antigamente, as notícias chegavam aos leitores apenas por meio do jornal impresso. Hoje, com o advento das novas tecnologias, como o rádio, que já está até ultrapassado, televisão, internet, os novos contextos de circulação surgiram e o perfil de leitor também modificou. Com isso, dependendo do suporte, dependendo do lugar onde vai ser publicado esse texto, mais ou menos informações serão abordadas, pois cada suporte possui características próprias. Por exemplo, uma notícia ela é mais aprofundada na TV do que em uma rede social. Estrutura. Para que o leitor consiga ser atingido pela notícia na atualidade, ele precisa encontrar as informações de maneira objetiva. E para isso, as notícias precisam seguir uma estrutura previamente definida. A manchete, que é o título, tem a função de chamar a atenção do leitor para o que será informado no texto.
Na sequência, nós vamos encontrar o subtítulo, chamado também de gravata, que é um enunciado breve que destaca o tópico principal da notícia. Logo no primeiro parágrafo, vem a informação principal e relevante, e os parágrafos seguintes abordarão os fatos em nível de relevância, no esqueminha da pirâmide invertida. O primeiro parágrafo vem com as informações principais mais importantes do texto, depois, em nível de importância, vai afunilando. A pirâmide, no caso, é o contrário, né? A ideia do topo ser mais largo e a base ser mais curta, para trabalhar a questão da relevância do que é mais importante e o que não é tão importante assim. Então, o primeiro parágrafo, que é chamado de lead ou slide, né? Nele contém as informações básicas relacionadas a algumas perguntinhas. Quem, onde, como, quando e por quê. O desenvolvimento dessas questões será apresentado no corpo da notícia. E lá nesse corpo da notícia teremos mais detalhes sobre os fatos noticiados. Marcas linguísticas da notícia. A linguagem da notícia é predominantemente formal. Nela predominam verbos no presente. Geralmente apresenta frases sucintas, frases curtas e objetivas para facilitar o entendimento do texto. E, além disso, deve-se omitir a opinião do jornalista para não influenciar o leitor, para o receptor do texto. Claro que por trás de todo texto existe uma pessoa e que todas as pessoas, no caso, têm opiniões, melhor dizendo, e pontos de vista. Mas, ao falar em notícia, o autor do texto precisa ser o mais imparcial possível, para que as pessoas tomem conhecimento dos fatos somente, sem que se deixem envolver pela opinião de quem escreve. Sabemos que existem veículos de comunicação tendenciosos, mas o ideal é que a notícia seja imparcial e neutra. O segundo gênero trabalhado é a reportagem, que muitas pessoas confundem com a notícia. Porém, há alguns pontos que nos permitem diferenciá-las. O primeiro deles, o tamanho. E o segundo, a profundidade dada às informações. Tá? Então, a gente vai dizer que a reportagem então, é um texto maior que a notícia. Tá? Ele apresenta falas. Como assim? Vai ser abordado dentro do texto vários momentos em que várias pessoas entrevistadas vão apresentar o seu ponto de vista sobre aquele fato. E aí, a pessoa que está construindo o texto vai juntar esses discursos para apresentar para a gente como é que é feito esse texto. Não possui uma estrutura rígida, mas inicia-se de maneira idêntica à notícia e apresenta citações de entrevistas, como acabei de falar, de especialistas ou envolvidos no assunto, depoimentos, dados estatísticos, entre outros recursos. A linguagem tende a ser mais formal, mas dependendo do suporte, pode ser mais flexível, dependendo também do público-alvo. Apresenta posicionamentos e versões diferentes para ampliar a informação, com a ampliação do fato principal e fatos paralelos, entrevistas, boxes informativos, dados estatísticos, fotografias. Pode questionar causas e efeitos na tentativa de orientar os leitores. Enquanto a notícia trata de um fato do mesmo dia ou do dia anterior, a reportagem situa o fato no tempo, claro, mas mostra mais detalhes sobre o seu desenrolar, suas implicações e seus estudos posteriores sobre esse fato. Características. Existem dois grupos na esfera jornalística, tá? O jornalismo opinativo e o jornalismo informativo. Como assim? Como diferenciar um do outro? O opinativo tem como objetivo emitir opiniões, apresentar ao leitor claramente juízos de valor do jornalista que produziu o texto. Já o informativo tem o objetivo claro de informar e não deve expressar a opinião do jornalista, apenas informar ao leitor os acontecimentos. A reportagem, então, se enquadra no grupo dos textos jornalísticos opinativos, porque ela apresenta entrevista, levantamento de dados, análise detalhada dos fatos, mistura discurso direto e indireto, e com isso o jornalista consegue mostrar diferentes opiniões. Tá?
existe maior profundidade de informações. Tá? Nesse contexto, a gente então vai encontrar a reportagem mais aprofundada, com mais detalhes que a notícia não tem a capacidade de mostrar. Definição. A entrevista é um gênero basicamente oral, normalmente veiculado em meios de comunicação como rádio e TV. Mas existem as transcritas, as que são copiadas. A fala ela é transcrita palavra por palavra dita para o texto produzido, texto escrito, certo? Em sua totalidade ou parcialmente, que são veiculadas em jornais impressos ou revistas. Finalidade, como já disse, é informar, tá? E há diversos tipos de entrevista. Entrevista de emprego, a médica, a jornalista, entre outras. O entrevistador abordará o entrevistado sobre experiências ou conhecimentos, melhor dizendo, sobre determinado assunto de acordo com as perguntas que previamente elaborou. Existem 4 tipos de entrevistas. A primeira delas é a noticiosa, que tem o objetivo de conseguir o maior número de informações sobre os fatos que podem virar notícias. O segundo tipo, de opinião, que tem o objetivo de apresentar a opinião do entrevistado sobre o tema, sobre o assunto da entrevista. Terceiro tipo, de ilustração, que tem o objetivo de levantar informações sobre a biografia, sobre a vida do entrevistado. E o último tipo, coletiva, que tem o objetivo de receber resposta do entrevistado ou do grupo de entrevistados sobre perguntas de vários repórteres de diferentes veículos de informação. É de extrema importância a presença do entrevistado e dos entrevistados, ou dos entrevistados, melhor dizendo, pois sem eles não acontece entrevista, além do entrevistador. Também é necessário que o entrevistador conheça o assunto da entrevista, pois muitas vezes as respostas apresentadas podem gerar novas perguntas. E se ele não sabe da vida, se ele não conhece do assunto sendo tratado ali, ele pode se embananar, ele pode se enrolar e na hora a entrevista não fica tão boa, perder o sentido. A entrevista possui importante papel social, pois ela auxilia na transmissão do conhecimento, na formação da opinião e no posicionamento crítico da sociedade, pois propicia um debate sobre determinado assunto de modo claro e objetivo. As falas são transmitidas de maneira fiel e é muito comum encontrarmos rubricas, entre parênteses, contendo marcas de oralidade, bem como observações entre as ações, tanto do entrevistador quanto do entrevistado. Estrutura da entrevista escrita. Geralmente, a entrevista escrita ela vai apresentar um título ou uma manchete que chame a atenção do leitor para o conteúdo abordado. Além disso, pode vir com uma frase de efeito dita pelo entrevistado para chamar a atenção do leitor. Após esse início, tem-se a apresentação do entrevistado para que possamos entender o posicionamento social ou relevância do assunto em questão, tal como sua experiência profissional e conhecimentos relativos ao tema da entrevista. Após esse passo, são apresentadas as perguntas e respostas e aqui começa, de fato, a entrevista. Assim, o entrevistador vai ditando o ritmo da entrevista através dos momentos em que lança as perguntas para que o entrevistado responda e, no final, o entrevistador finaliza conforme a temática discutida e agradece ao entrevistado. Marcas linguísticas da entrevista. É muito incomum encontrarmos marcas de oralidade numa entrevista, pois ela é proveniente da fala. Então nós vamos encontrar o discurso direto e a subjetividade. Como assim? Discurso direto, a fala é transcrita tal como a pessoa disse. E a subjetiva pelo fato de conter a opinião, o ponto de vista de quem proferiu tal discurso. Ocorre uma mescla entre a linguagem formal e informal, por tratar-se de oralidade. Predominam verbos no presente do indicativo, pelo fato de tratar normalmente de assuntos atuais, mas esses verbos podem sofrer alterações quando se questionam assuntos passados ou projeções futuras. Espero que o assunto abordado
tenha ficado claro e que você consiga distinguir os gêneros estudados. Fique com Deus e até a próxima!